E vamos para mais uma aula de Geografia, Escalas de Mapas, com a professora Edneia Tristão. O resumo da aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho de escalas de mapas, como converter medida de escalas de mapas, como determinar a distância real usando escalas de mapas. A escala é uma parte do mapa que indica a proporção da distância entre dois pontos no mapa e sua distância real. Ela dá ao leitor uma ideia da distância entre dois lugares. Então, quando a gente fala em escala, nós temos que pensar em alguma coisa grande que precisa ser representada num papel, por exemplo. Como a gente colocar algo muito grande no papel? Nós precisamos reduzir, não é isso? Só que para a gente reduzir não é de qualquer maneira. Nós precisamos fazer isso de uma forma organizada. E a maneira para a gente fazer essa situação de forma organizada é usando a escala. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, que é um país, né, bem grande, como que a gente vai estudar as características do nosso país? Visualizando, né, ali através de representações gráficas, representações geográficas. Então, a gente usa a escala para a gente colocar o que é grande, no caso o país, dentro de um espaço pequeno, no caso o papel ou o livro a ser estudado. Tudo bem? Como resultado de aprendizagem de hoje, ao final desta aula, os alunos serão capazes de identificar a escala de um mapa, converter a medida com base na escala do mapa e determinar a distância de duas localidades no mapa usando a escala. Vamos ver os tipos, então, de escalas de mapas, né? Existem dois principais, que são os mais usados, que é a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica indica a proporção entre a distância no mapa e a sua distância real equivalente. Um exemplo de escala numérica é 1 centímetro para 5 quilômetros. E a escala gráfica é a representação visual da distância. Como converter medidas de escalas de mapas? Use a escala do mapa como base de conversão. Exemplo: se a escala do mapa indica 1 centímetro é igual a 5 quilômetros, então 3 centímetros é igual a 3 vezes 5 quilômetros, que é igual a 15 quilômetros. Então, 3 centímetros vai corresponder, na realidade, a 15 quilômetros. Qual é a distância real? Você consegue descobrir a distância real usando a escala dos mapas? Então, como que eu expliquei para vocês? Cada 1 centímetro da representação corresponde a 5 quilômetros da realidade. Por isso, nós temos 1 centímetro para 5 quilômetros. E se a gente tiver 5 centímetros, qual será a quantidade em quilômetros? E 8 centímetros? E 10 centímetros? Você consegue fazer essa conversão? Vamos ver se você compreendeu esse conceito. Pensa aí. Vamos lá? Vamos descobrir se você acertou? Então vem comigo. Ah, acertou quem falou 30 quilômetros, 40 quilômetros e 50 quilômetros. Como que fica então? Se 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros, se eu tenho 6 centímetros na representação, é só eu multiplicar os 6 centímetros pelos 5 quilômetros, que vai ser 30 quilômetros da realidade. Se 8 centímetros eu tenho na representação, eu vou multiplicar o 8 por 5, que quer dizer 40 quilômetros. 8 centímetros multiplicado por 5 quilômetros vai corresponder a 40 quilômetros da realidade. E 10 centímetros, da mesma forma, vou multiplicar o 10 por 5, que 10 centímetros da representação, 5 quilômetros da realidade, é igual a 50 quilômetros. Não é difícil, na verdade? É só prestar atenção. Todo mapa tem que ter como elemento principal, né, um dos elementos, é a escala. Então, para fazer essa identificação, né, de qual a distância real, qual é o tamanho real daquilo que está sendo representado, é só você consultar essa escala que tem no mapa. Geralmente fica no cantinho, assim, pequenininha.
mas tem. E como determinar a distância real usando escalas de mapa? Primeiro, identifique a escala do mapa. Qual que é a escala? É de 1 para 5? É de 1 para 10? Né? Cada 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros, cada 1 centímetro corresponde a 10 quilômetros. Daí você identifica isso. Segundo, use uma régua para medir a distância entre os dois pontos que você quer saber. Então, qual é a sua distância no mapa? Então, se você quer saber a distância real entre Piranguinho e Belo Horizonte, por exemplo, pega a régua, né, no mapa de Minas, que tem onde tem as cidades, e mede quantos centímetros vai aparecer ali naquela representação, naquele mapa. Daí você vai fazer aquela multiplicação que eu acabei de mostrar para vocês. Você vai multiplicar a quantidade de centímetros que você achou pela quantidade de quilômetros que está na escala. Daí você precisa olhar a escala para poder saber por quanto tem que multiplicar. E daí você vai descobrir a distância real em quilômetros da nossa cidade até a capital Belo Horizonte. E o 3, né, converta usando a escala, que eu acabei de falar, qual que é a distância real. Depois que você multiplicar, você vai obter a distância real para saber de onde você está procurando aí. Tudo bem? Vamos ver um exemplo? Então, a escala é o seguinte, é 1 centímetro para 5 quilômetros. Daí você pegou a régua e você quer saber a distância entre o parque e o rio, e aí você, com a régua, descobriu que tem 7 centímetros ali na representação que você tem no papel. Se você tem 7 centímetros, já sabe que é 1 para 5, então você vai multiplicar os 7 centímetros pelos 5 quilômetros, que vai obter o 35 quilômetros. A distância real entre o parque e o rio, então, será de 35 quilômetros. Muito bem. Bom trabalho, não é verdade? Gostaríamos de ver os seus mapas criativos, hein? Nos vemos na próxima aula. Essas são as referências da aula de hoje. Se inscreva no canal e dá aquela força para a prof. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, compartilhar esse assunto com os amigos e veja também esses vídeos. Até a próxima aula. Espero vocês!